Começa agora. Podcast Cross. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes da odontologia para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mau hálito, uma condição que pode afetar a vida social das pessoas, seja ele de origem patológica ou de origem psicológica. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Maurício Duarte da Conceição, cirurgião dentista, pós-graduado em halitose pela Faculdade São Leopoldo Mandic, mestre em psicologia pela USF e membro fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Halitose, a ABA. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Ailton. Muito obrigado ao CROSP pelo convite. É uma oportunidade sensacional estar aqui podendo divulgar o estudo do mau hálito, o estudo da halitose e desmistificar algumas questões importantes e também esclarecer aos colegas dentistas sobre os aspectos psicológicos dessa condição que afeta mais de 33%, mais de um terço da população no Brasil. Boa, doutora, a gente que agradece a sua participação e é bom que você já levantou um dado aí que é um dado relevante, né, que é mais de 30% da população. E já para a gente abrir o nosso bate-papo, eu quero então que você explique de fato para os nossos ouvintes o que é o mau hálito. O mau hálito ele não é uma doença, mas ele pode sinalizar a presença de uma doença. Ele, na verdade, indica que algo no organismo está em desequilíbrio e esse desequilíbrio precisa ser identificado e tratado para que a pessoa conquiste um hálito agradável todos os dias e retome as suas relações profissionais, sociais e afetivas de uma forma plena. Boa. E doutora, a gente sabe que tem algumas condições que elas estão ligadas, igual você falou, a questões patológicas ou não, e a gente sabe que tem uma questão psicológica também. Então eu queria que você diferenciasse essas duas questões, né, diferenciasse essas duas formas, né, de mau hálito, e eu queria que você falasse também se é fácil ou se é difícil identificá-las. Olha, o mau hálito ele pode ser patológico, sem dúvida alguma, mas ele também pode ser fisiológico. Por exemplo, quando a gente fica muitas horas sem nos alimentarmos, né? No caso do jejum prolongado. Na questão patológica, nós temos diversas patologias que podem indicar uma alteração no odor do hálito, como as doenças de gengiva, aquela placa bacteriana que se forma no fundo da língua, imaginando que minha mão é a língua, os casos amidalianos, que são as bolinhas que se formam no interior das amígdalas, a baixa produção salivar, entre outras causas muito importantes. Lembrando que a grande maioria dos casos está na nossa área, na área odontológica. 95% dos casos de mau hálito está na boca. Com relação à parte psicológica do mau hálito, quem sofre com esse problema ou quem tem queixa em ter mau hálito acaba desenvolvendo mudanças de comportamentos, sentimentos e pensamentos. E esses pacientes, eles começam a ter uma série de alterações, pensando em mau hálito várias vezes ao dia, não falam de perto, desviam o rosto para falar, põe a mão na boca para falar. Se eles entrarem no elevador ou num carro cheio, eles falam menos ou deixam de falar. Se eles tiverem que falar próximo a alguém, eles falam meio que prendendo o ar. Socialmente, profissionalmente e afetivamente, são pessoas menos espontâneas, mais retraídas. Afeta a autoestima, afeta a confiança deles. E aí, relacionado aos outros, se alguém passa a mão no nariz de uma forma tranquila, coçando o nariz, se alguém oferece uma bala, ele já tem certeza que é sobre o suposto mau hálito que eles acreditam ter, o que, via de regra, não é real. E também, de repente, se eles estão conversando com alguém e durante a conversa a pessoa se afasta um pouquinho, vira o rosto, faz qualquer gesto que ele suspeite que seja sobre uma uma reação mesmo, sabe, assim, de que fosse sobre o hálito dele, ele também já passa a ter certeza de que o hálito dele naquele dia deve estar super forte. Então, tão importante quanto tratar o hálito desses pacientes é também tratar a confiança para que eles tenham certeza que o hálito está agradável e retomem uma vida mais plena, saudável e feliz. Boa. Doutor, pensando nisso, quando você fala da questão do mau hálito psicológico, geralmente as pessoas, não sei, dos casos que você atendeu, geralmente as pessoas que elas têm essa questão psicológica são pessoas que normalmente tinham algum problema de mau hálito ou não? Isso independe?
Olha, essa pergunta é excelente. Na verdade, a pessoa teve algum episódio, provavelmente na vida dela, pode ser há 20, 30 anos atrás, em que alguém relatou que ela tinha mau hálito. Às vezes essa pessoa tem algum familiar que tem um mau hálito muito forte, ela passa a ter muito medo, né, em ter mau hálito. Também pode ser que ela expeliu um caso amidaliano, apertou entre os dedos e sentiu um cheiro super forte, desagradável, e aquilo fez com que ela acredite que ela tenha mau hálito. Porém, o problema começa aí. O problema é o que ela faz com essa informação. E muitos pacientes cometem um erro básico, que é sofrerem calados por anos. Ao invés de eles perguntarem a alguém de confiança como está o hálito e conferirem a realidade, eles passam a se isolar, né? Pensar naquilo todos os dias, até adotam medidas corretas para minimizar o problema do hálito. Só que quando a gente tem um problema e não conversa sobre isso durante anos, esse problema tende a aumentar ou diminuir na cabeça da gente? Com certeza aumentar. E é assim que esses pacientes chegam na clínica. Adotaram várias condutas que melhoraram o hálito deles, mas por sofrerem calados por anos, vem com a parte psicológica completamente comprometida. Então, hoje, Ailton, de cada 10 pessoas que eu recebo na clínica, 8 não tem mau hálito na consulta inicial, ou tem um mau hálitozinho bem pequenininho. Em compensação, a parte psicológica está totalmente comprometida. E no meu mestrado em psicologia, eu desenvolvi um questionário para avaliar essas consequências psicológicas, e lá nós fizemos também uma pesquisa para avaliar se esses pacientes, se essas pessoas teriam algo na parte psicológica que justificasse tantas mudanças de comportamento. E a resposta foi sim. Quem tem 14 ou mais pontos nesse questionário que eu desenvolvi, o total de pontos são 18. Quem tem 14 ou mais pontos no inventário de consequências da halitose, tem 50% de chances de ter sintomas típicos de ansiedade social. Então, eles têm algo na parte psicológica que faz com que eles tenham essa convicção forte. E a ansiedade social, ela se caracteriza por um medo exagerado com relação à opinião dos outros. Medo, muitas vezes, desses pacientes, dessas pessoas, serem avaliadas negativamente pelos demais. Boa. E doutor, já que a gente está falando, a gente entrou, né, nesse quesito, eu queria que você explicasse o que de fato é considerado mau hálito ou halitose e o que não é considerado. Porque igual você disse, por exemplo, da pessoa ficar algum tempo sem comer ou ela tá com a boca seca, isso também pode causar um mau hálito, né? Então, assim, tem coisas explicáveis referente a isso. Então, eu queria que você pontuasse isso e como que você faz o diagnóstico mesmo de se aquela pessoa tem de fato ou não um mau hálito ou se é um odor, digamos, passageiro, né, devido a alguma outra condição. Ótima pergunta. Tecnicamente, o mau hálito é uma alteração no odor do ar expirado pela boca e do ar expirado pelo nariz, ao mesmo tempo ou isoladamente. 95% dos casos têm origem na boca. E como é que nós fazemos para fazer esse diagnóstico? Bom, no exame clínico, já conversando com o paciente, se tiver alguma alteração, nós percebemos, né? Aliás, desculpa, na anamnese. Depois, no exame clínico, nós podemos colocar a máscara, fazer o exame clínico do paciente, exame clínico intrabucal, e aí, durante o exame, a gente pode abaixar a máscara por alguns segundos e perceber se existe alguma alteração perceptível ou não. Se não houve nenhuma alteração perceptível, nós podemos passar para a próxima etapa, que é fazer o teste organoléptico do hálito do paciente, bucal e nasal. Então, o paciente vai soprar lentamente em direção ao nosso nariz. Imagina que o meu nariz está aqui e que eu sou o paciente. Eu vou fazer um jato de ar lento e longo em direção... Ele vai fazer um jato de ar lento e longo em direção ao meu nariz, assim, bem devagarzinho. E depois eu vou pedir para ele expirar pelo nariz em direção ao meu nariz. E eu vou verificar como é que está o hálito dele, como é que está o cheiro desse ar expirado pela boca e pelo nariz. Se somente o hálito bucal estiver alterado, nariz normal, significa que a origem de alteração é dentro da boca. Se o hálito, ou seja, se o ar expirado pela boca e pelo nariz estiverem alterados com o mesmo odor, significa que essa alteração é uma alteração que vem de dentro do organismo, né? Nesse caso, pode ser um mau hálito provocado por algum alimento que você comeu, ou pela hipoglicemia, jejum prolongado, que são alterações passageiras, que normalmente depois de algumas horas esse mau hálito passa, tá? Então, o mau hálito vindo da garganta ou da boca corresponde a em torno de 97% dos casos. O mau hálito que vem de dentro do organismo, de 3, 4, até 7% dos casos, existe uma variação dependendo da pesquisa que você consulta.
E se somente o ar do nariz estiver alterado e a boca normal, é uma situação que vem o mau hálito dessa região, da cavidade nasal e adjacências, né? Que é uma situação extremamente rara, tá? É menos de 1 em cada 1000 casos. E nesse caso nós devemos talvez iniciar com uma lavagem nasal, com dispositivos como nasoar, né? Ou rinossoro de alto volume. E se persistir essa alteração, nós vamos encaminhar para um otorrinolaringologista, mas é uma situação muito rara. Boa. E agora que você falou sobre isso, quais são as principais causas, então, de fato, da halitose, né? Olha, eu costumo dizer que existem 8 causas, diretas e indiretas, que respondem por 99% dos casos. Então, como causas diretas, em que o hálito sai pela boca, né, que são a saburra lingual, que é aquela placa bacteriana que se forma no fundo da língua, as doenças de gengiva, gengivite e periodontite, e os casos amidalianos, que são pequenas placas bacterianas que se formam no interior das amígdalas. Essas 3 causas, o hálito sai alterado somente pela boca e elas correspondem a mais ou menos 97% dos casos. Como causas diretas de dentro do organismo, as mais comuns são a ingestão de alimentos, remédios ou suplementos que alteram o odor do hálito e o jejum prolongado ou a hipoglicemia. São causas passageiras. Temos causas raríssimas, como a insuficiência renal, a insuficiência hepática, mas é extremamente raro recebermos pacientes com essas alterações. Então, aqui eu já mencionei 5 causas: saburra lingual, doenças de gengiva, casos amidalianos, a ingestão de alimentos, remédios ou suplementos que alteram o odor do hálito e a hipoglicemia, né? Ou o jejum prolongado. Como causas indiretas, nós temos a baixa produção salivar, né? Que ela pode proporcionar um aumento da saburra lingual, das doenças de gengiva e dos casos amidalianos. Nós temos a descamação excessiva dos lábios e das bochechas internamente na mucosa bucal, pois essas pelezinhas que se descamam, essas células que se descamam, elas vão se depositar sobre a língua e, em última instância, uma pelezinha dessa é carne crua, não é? Qual é o cheiro de decomposição da carne crua? As bactérias que provocam mau hálito, elas são proteolíticas. E ao degradarem essas minúsculas pelezinhas, há a liberação de enxofre no hálito, alterando o odor. Então, é importantíssimo, né, a gente diminuir essa descamação de células da bochecha e dos lábios internamente, que são provocadas por inúmeros fatores. Por exemplo, enxaguatórios com álcool, cremes dentais com lauryl sulfato de sódio, mordiscamento dos dedos e lábios, e etc. São muitas causas. E, por fim, nós temos o gotejamento nasal posterior, né? O muco na garganta é conhecido como gotejamento pós-nasal também, e esse muco ele é rico em mucina. A mucina também é uma proteína, então serve de comidinha para as bactérias. Então, olha, como causas indiretas, a baixa produção de saliva, a descamação excessiva de células da bochecha e dos lábios internamente, na mucosa bucal, e o gotejamento pós-nasal ou gotejamento nasal posterior, que é esse muco que se acumula na garganta, que deve ser limpo periodicamente por meio de gargarejos com produtos que tragam os melhores resultados possíveis. Boa. Tenho 2 perguntas também referente a isso do que a gente está falando. A primeira é, você falou sobre a ideia da saburra lingual, ela é o principal motivo da halitose ou do mau hálito, e aí eu queria que você emendasse também, já falar de quais, você falou sobre problemas gengivais, então no caso uma periodontite, ela pode causar também o mau hálito, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vou começar pela mais simples, que é a gengivite e periodontite. Não é que ela seja mais simples, mas ela não é tão prevalente como a saburra lingual. A gengivite e a periodontite, o principal sinal é o sangramento gengival. Então, se a gengiva sangra, é óbvio, tem que procurar um profissional, de preferência um periodontista, mas nas nossas clínicas nós trabalhamos ensinando ao paciente uma higiene bucal avançada com escova de tufo único para todos os pacientes, né? E eu tenho na minha clínica, na minha equipe, uma técnica em saúde bucal. Então, esse problema é facilmente identificado pelos dentistas e resolvido. Mas, voltando ali à saburra lingual, que é a principal causa do mau hálito, aliás, ela não é só a principal causa do mau hálito, ela é a principal causa da boca amarga e a principal causa dos casos amidalianos. Entretanto, a grande maioria dos dentistas prescrevem escovas de dentes ou raspadores de língua para limpar a saburra lingual, para limpar a língua. Entretanto, ambas essas 2 soluções não são eficazes para limpar a saburra que se deposita no meio das papilas linguais internamente.
A grande maioria das papilas linguais da língua são as papilas filiformes. E olhando no microscópio eletrônico, uma única papila filiforme ela tem esse formato. São um grupamento de filamentos. Então, a saporra lingual se deposita no meio desses filamentos. E o que acontece? O raspador de língua, a escova, só remove a camada superficial desse biofilme ou saporra lingual, sobrando uma saporra lingual ou biofilme lingual invisível, que está escondido no meio dessas papilas. Então, a técnica que eu desenvolvi é uma técnica químico-mecânica para a limpeza da língua, com os produtos que eu desenvolvi, um limpador de língua com cerdas e um spray para a limpeza da língua, ela remove essa técnica. 67,5% mais saporra lingual do que o raspador de língua e 148% a mais do que a escova de dentes. Então, é uma técnica que, por limpar mais, nós podemos, inclusive, limpar menos vezes. Para complementar, eu também desenvolvi o enxaguatório. Esses dois produtos, o enxaguatório e o spray, eu desenvolvi num projeto de 9 meses na empresa júnior da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Esse enxaguatório é o único produto no mundo, até hoje, se você procura na Medline ou PubMed, que evita ou diminui a formação dos casos amidalianos, e tudo isso com uma dose de apenas 5 mililitros por utilização. Então, ele vai atuar diminuindo a formação dos casos amidalianos, diminuindo a formação de saporra lingual e também os gases que provocam mau hálito, numa pesquisa duplo cego que foi publicada na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. Esses produtos, em conjunto, eles têm um resultado fantástico, tanto para tratar o hálito, né, para combater o mau hálito, como também a boca amarga e os casos amidalianos. Então, a saporra lingual ela é uma causa importantíssima dessas 3 queixas dos pacientes. Boa. Doutor, quando você falou sobre a questão dos casos amidalianos, eles podem ser ocasionados, ou não sei se eles são de fato ocasionados por conta da saporra lingual, esse biofilme, né, no caso, que vai e gruda na amígdala e aí causa também o mau hálito? Olha, o caso amidaliano é uma placa bacteriana. Para o caso se formar, ele precisa de 3 fatores. Primeiro, precisa da presença de muitas bactérias, e essa burra, o biofilme lingual, é um nicho importantíssimo ali para que essas bactérias também formem uma placa bacteriana dentro das amígdalas. Essas bactérias são anaeróbias, então elas precisam de um ambiente pobre em oxigênio, com pouquíssimo oxigênio. Por isso que essa burra vai se formar no fundo da língua, no meio das papilas filiformes e dentro das amígdalas, que são ambientes com menos de 2% de oxigênio. O segundo quesito importante para que os casos se formem é a pessoa ter criptas amidalianas que proporcionem que que essa placa bacteriana comece a se formar lá dentro, né? Então ela tem que ser mais profunda, um pouquinho mais fechadinha. E o terceiro quesito é que existam condições do hospedeiro, do paciente, para proporcionar esse crescimento bacteriano e um aporte de alimento para essas bactérias. Por exemplo, uma descamação excessiva de pelezinhas dos lábios e das bochechas, uma baixa produção de saliva, por exemplo. Então, o caso ele tem que ter esses pressupostos, né, para poder se formar. E existem pacientes que não têm casos e outros têm. E existem pacientes também que nunca tiveram casos e, de repente, ele passa a roncar, ele passa a respirar mais pela boca e aí ele começa a ter casos amidalianos porque existiu ali um ressecamento na mucosa e um aumento da descamação, proporcionando muito mais células descamadas que servem de alimentos para essas bactérias. Boa. E doutor, e quando a gente fala sobre tratamento, eu quero que você também descreva quais são os tratamentos indicados, né, para as pessoas que têm halitose. Acho que no caso da pessoa que tem halitólise psicológica, ela vai para um outro viés, né? Mas eu queria que você falasse sobre isso também. E aí depois, eu queria que você falasse se essa questão de enxaguantes, balas, esses chicletes, essas questões, elas ajudam também para a diminuição do mau hálito. Olha, enxaguantes, desde que eles tenham pesquisa de eficácia e segurança que comprove, né, que eles têm um efeito positivo para o mau hálito, eles podem até ser usados como auxiliar. E os chicletes, eventualmente, podem até ser usados, sem açúcar, óbvio, para aumentar a produção de saliva. Mas, assim, basicamente, o tratamento funciona, primeiro, fazendo o diagnóstico preciso das causas. Então, uma técnica de limpeza da língua que traga os melhores resultados possíveis. Você ensinar ao paciente como evitar a doença periodontal, a gengivite, ou tratar essa doença periodontal e gengivite, ensinar como manter a saúde gengival.
você fazer uma orientação para o paciente de dieta, né, quais os alimentos que podem alterar o odor do hálito, adequar a ingestão de líquidos desse paciente. Nós temos que tomar 35 mililitros de água por quilo de peso, e se o paciente for respirador bucal, atleta, se ele roncar, né, ou se ele falar muito na profissão, essa ingestão de líquido aumenta para 40 mililitros por quilo de peso. Então, tudo isso é como prevenir o mau hálito, e essas questões que eu mencionei, elas vão estar, sem dúvida alguma, presente em todos os tratamentos. Se o paciente tem uma baixa produção de saliva, nós também vamos tratar essa baixa produção de saliva e tratar também as queixas de boca amarga e de casos amidalianos. Importantíssimo tratar a boca seca, a boca amarga e os casos amidalianos, porque para tratar a confiança do paciente, para tratar a parte psicológica, eu desenvolvi uma metodologia publicada no meu primeiro livro, Bom Hálito de Segurança, e depois aprimorada no meu mestrado em psicologia. E essa técnica, né, o protocolo Hálito de tratamento, ele foi publicado no Brazilian Journal of Periodontology em 2021, com todo o passo a passo de como deixar o hálito agradável todos os dias. E aí, na sequência, vem algo que é fundamental. Nós ensinamos, nós educamos um confidente do paciente, uma pessoa de confiança dele, como fazer o monitoramento do hálito por várias semanas. E a ideia é que a cada semana de resultados de um hálito normal, um hálito agradável, o paciente se torne cada dia mais confiante e comece a falar de perto, com muito mais confiança. O nome dessa técnica, ela é derivada da psicologia comportamental, o nome dela é exposição ao vivo. Então, existem inúmeros estudos que comprovam que quanto mais você expõe a pessoa ao que ela tem medo e ela passa por essa experiência de uma forma positiva, mais e mais confiante ela vai se tornando. E é o que nós temos tido de resultados com os nossos pacientes, resultados excelentes, né? E muitas vezes a gente recupera, inclusive, a profissão, o casamento. A pessoa que sofre com o mau hálito e com as consequências psicológicas, ela para de estudar, para de namorar, para de sair de casa. Às vezes tem uma patologia que a gente precisa encaminhar para um profissional de saúde mental, mas em cerca de 98% desses pacientes, nós conseguimos resultados excelentes sem ter que encaminhar esse paciente para um profissional, né, como psicólogo ou psiquiatra. Boa. E doutor, só para a gente reforçar essa questão, então a prevenção, a melhor prevenção é fazer uma higiene bucal de forma correta, né? Porque eu lembro, eu ia até comentar isso, tinha uma marca que vende, não sei se vende ainda, mas provavelmente vende umas folhinhas também, que elas dizem que é para tirar o mau hálito e tudo, também não tem açúcar, mas para reforçar isso, a melhor prevenção é fazer uma higiene bucal correta. Olha, que bom que você citou essas folhinhas, né? Eu acho que é algo que colocava em cima da língua, ela se dissolvia e dava um hálito. Isso. Esses pacientes, deu para perceber que eles são extremamente vulneráveis, eles procuram soluções por anos e eles são vítimas de soluções imediatas, soluções que eu chamo de milagrosas, que curam, prometem a cura do mau hálito em 3, 4 dias. E eles se tornam presas fáceis para profissionais e para influenciadores nas redes sociais que vendem essas soluções mágicas que não resolvem e que muitas vezes trazem, inclusive, riscos à saúde da população. Então, eu tenho feito, e vários colegas da Associação Brasileira de Halitose também têm feito, uma divulgação intensa, né, de como escolher produtos realmente confiáveis e de como escolher profissionais que realmente pesquisam e são qualificados e fazem parte da associação para evitar que esses pacientes se sintam lesados, né? Eles já não estão bacanas, já não estão bem da parte psicológica, e quando eles tentam essas soluções, eles ficam mais ainda convictos de que o mau hálito não tem solução, o que não é real. O mau hálito tem tratamento. Nós temos cerca de 150, 200 profissionais filiados à Associação Brasileira de Halitose que têm condições de ajudar esses pacientes não só a conquistar um hálito agradável todos os dias, mas também desenvolver a confiança para falar de perto e ter uma vida retomada, uma vida plena. Né? Então, esse é o grande objetivo de um tratamento. Conquistar a confiança, voltar a ter realmente autoestima, qualidade de vida. Boa. Então é importante isso, né? Escovou o dente certo, fez a higienização também, usou o fio dental, e
dependendo da indicação, né, do cirurgião dentista, usou enxaguante bucal, tudo certo. Não vai ter problema com a litose se ela não for de uma forma patológica, né? Olha, eu costumo dizer, existe uma pergunta que é muito clássica: mau hálito é falta de higiene? Não. Até porque muitos pacientes fazem a higiene muito mais do que deveriam. Escovam os dentes muitas vezes ao dia, limpam a língua 5, 6 vezes ao dia, usam o enxaguatório 4, 5 vezes por dia. Mau hálito é higiene feita da forma incorreta e com produtos que muitas vezes agravam o problema. O paciente usa enxaguatório com álcool, que resseca a boca, aumenta a formação de saburra lingual, de casos amidalianos por causa da descamação excessiva das pelezinhas, né, das células. O paciente não sabe usar a escova de dentes e o fio dental. O paciente faz uma técnica de limpeza da língua que não é eficiente. O paciente às vezes tem língua presa, tem ânsia excessiva, e somente um profissional vai saber como orientá-lo para que ele consiga limpar a língua até no fundo dela. Então, mais importante do que praticar uma higiene correta, com produtos adequados todos os dias, né, é que se o mau hálito persistir, ou se ele tiver dúvida se o mau hálito persiste ou não, que ele confira com alguém de confiança, e se persistir, ou se ele estiver muito inseguro, procurar ajuda especializada. E para isso nós temos a nossa associação, né, que tem lá um quadro de profissionais em quase todos os estados do Brasil. Boa. Doutor, o nosso papo ele já está chegando ao fim, mas é bom que você trouxe vários esclarecimentos e você abordou bastante questões que elas são importantes, não só para o profissional da área, mas para o público em geral também, que às vezes fica achando que tem uma litose, não tem. Então, já deixou bem claro que é isso. A melhor coisa é procurar um profissional, um cirurgião dentista, que ele vai fazer essa avaliação, né? Mas eu já quero te deixar à vontade para você fazer suas considerações finais para os nossos ouvintes. Olha, a minha grande sugestão é que vocês sigam o perfil da Associação Brasileira de Halitose no Instagram, que vocês sigam também as minhas redes sociais no Instagram, TikTok ou no YouTube, @Dr. Maurício Conceição, né, que eu estou postando 2 conteúdos pelo menos por dia, esclarecendo vários assuntos relacionados ao mau hálito, boca seca, boca amarga ou aos casos amidalianos. E se vocês quiserem, tem uma novidade também, que é baixem o aplicativo Halitus, Halitus com H no começo e US no final. Lá vocês terão acesso a artigos científicos e também e-books gratuitos sobre esses assuntos que eu mencionei. E se tiverem qualquer dúvida, vocês entrem em contato que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los e também indicar os caminhos para você se aprofundar nesses assuntos que são apaixonantes, porque você pode mudar a vida de uma pessoa quando você ajuda ela a retomar uma vida muito mais satisfatória, porque realmente o mau hálito ele abala profundamente a parte psicológica das pessoas. Quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso podcast. Aí eu que agradeço, muito obrigado e obrigado ao CRO. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o @CROSPOficial pelo Instagram e pelo Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV CROSP no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui, até mais! Você ouviu Podcast CROSP.